Boa noite, pessoal. Vou colocar uma música assim, pedir para quem tá entrando e se conectando com a presença, com aqui e agora, com o coração. E eu vou tratar de alguns temas hoje relacionado ao nosso ano novo astrológico, né, que começou essa semana, né, dia 20 de março. E o que o céu, né, desse início do ano tá dizendo e alguma das minhas interpretações sobre esse ano novo que tá chegando, né, que entrou agora, para os próximos anos, em relação a todos esses movimentos que a gente tem visto do feminino, em relação à sexualidade, a relacionamentos, ao tema da consciência, da espiritualidade, como que eu vejo tudo isso, né, a partir da luz dos conhecimentos da astrologia kármica, né, que é a astrologia que eu tenho, essa ciência que eu tenho estudado, né. Então pedir quem está presente assim, fechar os olhos, se conectar com o coração, com aqui e agora. Sentir como está a respiração, como que o ar está entrando pelas narinas, sentir se esse ar vai até o peito, se esse ar está indo até o abdômen. E visualizar através da respiração pontinhos dourados entrando através do ar pela narina e penetrando no pulmão, nos alvéolos, e a cada inspiração se encher cada vez mais com esses pontinhos dourados, e na exalação esses pontinhos dourados se expandem por todo o corpo, e do corpo eles se expandem para fora do corpo, expandindo todo o campo energético, além dos limites do corpo. Hoje eu quero pedir permissão assim para todas as egrégoras de luz, meus guias, mestres, a egrégora da astrologia kármica que permite esse estudo, e pedir permissão assim para o feminino e masculino, para essas energias que habitam dentro de cada um de nós, assim, que nessa conversa assim que vai durar em torno de 40 minutos ou uma hora, que a gente possa estar se conectando com essas energias que todos nós temos dentro de nós, independente de forma física, independente de sexo, de gênero, que todos nós temos essas energias do feminino e do masculino dentro de nós, assim, que a gente possa estar sempre lembrando disso, né? E perguntar
como tá o nosso pai e a nossa mãe interno dentro da gente, né? Como a gente está indo para o mundo, como a gente está se relacionando no mundo, com as pessoas, com o nosso meio ao redor, com a natureza, com a sociedade, a partir dessas energias que a gente carrega dentro da gente, né? E que muitas vezes elas estão no nosso inconsciente, a gente não nos dá conta de como elas estão atuando na nossa vida. Então, boa noite, né, para quem está presente. A gente entrou agora dia 20 de março, às 6h59 da noite, a gente entrou no Ano Novo Astrológico, né? O Ano Novo Astrológico acontece sempre nessa época, quando o Sol entra no grau 0 de Áries, né? Que é o primeiro signo do zodíaco, o signo de Áries, né? O nosso ano novo, dia 1º de janeiro, assim, é meio que um ano novo fantasia, porque o nosso ano começa mesmo, o Sol inicia um ciclo quando o Sol entra no grau 0 de Áries. Então, esse ano, a gente entrou no dia 20, com o Sol em Áries na casa 6, né? Quem acompanhou a live de quarta-feira, eu falei de alguns aspectos dos planetas. Na verdade, eu falei dos planetas nas posições, né? Eu não falei sobre os aspectos, e hoje eu quero falar um pouquinho dos aspectos, né? Como que esses planetas estão conversando entre si e em relação às casas que eles estão, né? Como que eu estou entendendo, assim, dentro da minha interpretação, dentro do meu estudo, os movimentos, né, para esse ano e para alguns movimentos que se estendem além desse ano, né? A gente está com algumas coisas muito importantes no céu acontecendo, né? Essa entrada em Áries, e além de ser Sol em Áries, a gente também está entrando num ano de Marte. E o Marte, ele é o regente, é o planeta regente do signo de Áries. E Marte também é o planeta que, antes de descobrirem Plutão, que é o regente de Escorpião hoje em dia, né, do tão temido Escorpião, né, o Marte também era o regente de Escorpião, né. Então, o Marte, ele está muito ligado às iniciativas, também Marte é conhecido como deus da luta, deus da guerra, né. Mas eu também vejo muito o Marte, né, que é o regente da casa 1 no zodíaco, ele também está muito ligado ao corpo, a essa nossa entrada no corpo físico, na matéria, né? Quando a gente encarna no planeta Terra, a primeira casa é a casa 1, a casa do corpo físico também, está ligado também à sexualidade, a nossos instintos, né? Nosso centro instintivo motor, né? Ao nosso cérebro reptiliano, que está ligado também à sexualidade, né? Às paixões, aos desejos, né? Então, o Sol entrou em Áries na casa 6 esse ano, assim, eu tô falando com base, né, no mapa aqui da região do Brasil. Eu peguei o mapa do Rio de Janeiro, mas é muito parecido com Brasília, né? A gente também pode olhar o mapa na capital de cada país, mas eu tô olhando o mapa com base no mapa do céu do Rio de Janeiro, que é onde eu tô, mas que também é muito próximo ao céu de Brasília. Então a gente pode entender que a mudança tá muito pouca de graus, assim, tá muito mínima, então não tem problema nenhum. E esse Sol, que ele também representa a energia do Pai, né? Ele tá em oposição à nossa Lua, a Lua do céu, que estava em Virgem na casa 12. A casa 6, ela é a casa de Virgem, é a casa do aperfeiçoamento, mas também é a casa da cura. A casa de Virgem, e está em oposição à Lua, né? As casas estão em oposição à Lua na casa 12 de Virgem. A casa 12, ela é a casa da espiritualidade, e esse ano a gente tem a Lua na casa 12 em Virgem. Virgem, ela é o único signo feminino no zodíaco.
é o signo do cuidado, é o signo da nutrição, é o signo relacionado à cura, né? E a Lua tá nessa casa. A Lua também, ela é uma representação do feminino, a representação da família, a representação do nosso lar, mas a Lua, ela tá mais ligada ao feminino no sentido das emoções, né? O feminino no sentido do afeto, do amor, ele tá mais ligado a Vênus, né? E aí, olha que interessante, a gente tem a energia, duas energias que são opostas, a energia do pai, do sol, com a energia da mãe, da lua, em oposição, entre casa 6 e casa 12. Junto com isso, a gente tem no fundo do céu, que é a casa 4, que é a casa da família, que é a casa do lar, a cauda do dragão, né? Que na outra live, para quem assistiu, eu já falei que a cauda do dragão, na astrologia kármica, ela se refere às memórias, às bagagens, aos conhecimentos e traumas, inclusive, que carregamos de outras vidas, quando a gente está lendo o mapa no sentido individual. Quando a gente está vendo o mapa no sentido mais amplo, social, a gente também pode dizer que essa cauda, ela também traz memórias, né, do passado. E fica muito forte quando essa cauda tá na casa 4, que é uma casa portal na astrologia kármica, é uma casa portal de ancestralidade. E além disso, tá com conjunção com Plutão. Plutão é o regente de Escorpião, é aquele planeta que todo mundo tem medo. Eu digo que a astrologia, para mim, a astrologia é sobre evolução, não é sobre bem e mal. E eu não vejo nada sobre bem e mal, eu vejo tudo sobre evolução. E eu costumo dizer, eu gosto muito de usar a palavra desafios. Eu não gosto de usar nem problemas, né? No meu vocabulário é muito difícil usar problema. E na astrologia, né, a gente tem aquelas linhas azuis e as linhas vermelhas, para quem entende um pouquinho, que muita gente costuma dizer que as linhas azuis são boas e as linhas vermelhas são ruins. Eu não enxergo assim, eu enxergo como as linhas azuis são, digamos, mais fáceis de a gente atingir, são, digamos, facilidades que a gente tem no caminho, e as linhas vermelhas, digamos, são desafios. Mas ao mesmo tempo, por serem desafios, quando a gente ultrapassa esses desafios, a gente tem um salto quântico no nosso caminho evolutivo maior, né? Então o que está acontecendo no céu? A gente está com Plutão em conjunção com a cauda do dragão, que remete à ancestralidade, na casa 4, que é a casa portal de ancestralidade, junto com Saturno, que é um dos planetas da evolução. Júpiter e Saturno são planetas de evolução, são os planetas intermediários. São os dois planetas que tratam de evolução, né? Então, para mim é muito claro que esse aspecto que está fazendo, né, de Sol com Lua, né, ligados à energia do pai com a energia da mãe, sendo aspectos de oposição, que são aspectos desafiadores dentro da astrologia, estão em duas casas muito importantes, que é uma casa de aperfeiçoamento, que é a casa de cura, e a casa da espiritualidade máxima, né, que é a casa 12. Então eu falei na outra live e eu vou repetir de volta, eu acredito muito que a gente está vivendo um momento que eu acredito que é um dos momentos mais importantes que a gente já viveu na história da nossa humanidade, tá? Que é a revolução, a maior revolução de todos os tempos, que está na iminência. Ela já está acontecendo, já faz alguns anos, com 2012, com a entrada de 2012, abriram-se portais de energia muito forte, a frequência do planeta está mudando, e a partir de agora, desse momento que começou no eclipse do ano passado, a gente teve um eclipse dia 27 de julho do ano passado, com os aspectos muito importantes no céu, com cauda, dragão, lua, sol, Marte, está potencializando essas mudanças frequenciais que estão acontecendo no planeta para uma nova mudança de paradigma, que eu acredito ser a maior revolução de todos os tempos, que é a revolução da consciência.
a revolução da consciência, ela trata de uma nova, um novo salto quântico na consciência da humanidade, né? A gente vive, né, de forma geral, a gente está vivendo num planeta, né, que as pessoas, a maior parte da humanidade, vive num nível de consciência que a gente chama de terceira dimensão de consciência, tá? É uma dimensão de consciência, não tem nada a ver com 3D de espaço, tá, gente? Quando fala 3D de consciência, tem gente que confunde que vivemos na terceira dimensão. A gente vive na terceira dimensão, espaço. Mas quando a gente fala em dimensão de consciência, terceira dimensão de consciência, quarta dimensão de consciência e quinta dimensão de consciência, não tem nada a ver com espaço. Isso é um nível, são oitavas de consciência que, conforme a gente vai evoluindo no nosso caminho, né, a nossa evolução que acontece em espiral, ela não acontece de forma linear, né? Esse é um grande equívoco que a sociedade carrega, de pensar que a evolução acontece de forma linear, e não, né? A nossa mente cognitiva tem uma tendência de aprender e olhar tudo de forma linear, porque fomos ensinados assim. O sistema patriarcal, ele moldou o ser humano de uma forma que a gente raciocine de forma linear, sendo que a evolução, ela não acontece de forma linear. A evolução acontece em espiral, a gente chama de espiral evolutiva. E dentro dessa espiral de evolução, a cada volta, digamos assim, acontecem oitavas de evolução. E a consciência, ela evolui da mesma forma. Então, por isso que a gente fala em oitavas de consciência, em oitavas. Então, a terceira dimensão de consciência, ela é uma dimensão condicionada, em que a maior parte da humanidade está vivendo ainda numa terceira dimensão de consciência. É uma dimensão em que a dualidade, ela é presente. Nessa dimensão de consciência, assim, a dualidade, ela é enxergada de uma forma muito radical. É onde acontecem as polaridades, né? Onde quando a gente vê polaridades, é muito claro que quanto mais intensa a polaridade, mais presa as pessoas estão na terceira dimensão de consciência, que é uma dimensão, aí quando a gente fala de feminino e masculino, é a dimensão onde o feminino e o masculino, eles não se integram. O feminino e o masculino, eles existem, eles coexistem juntos, mas eles não se integram na terceira dimensão de consciência. É positivo, negativo, expansão e contração, né? As coisas se separam muito claramente. Quando o ser humano, quando a gente começa a evoluir, né, nesse caminho da consciência, que ele é completamente ligado, né, ao caminho da espiritualidade também, que não tem nada a ver com religião, que é sobre um caminho interno, mas está completamente ligado à espiritualidade, porque é o caminho para a espiritualidade máxima também. Quando a gente vai evoluindo nesse caminho e passando de terceira para quarta dimensão, fica cada vez mais fraca a dualidade, né? A integração entre as polaridades, ela começa a acontecer, né? Já arruma um caminho de mais unificação, mas não é a unificação do número 1, né, que é o número da criação, do Criador. É o número da criação, que é 3, que é onde entra uma terceira energia, né, que inclusive, né, quando a gente fala de caminhos evolutivos, né, e aí trazendo um pouco também dessa questão do momento que a gente está muito forte, né, de polarizações de ideais, de ideias, né, de o que eu também posso dizer que uma fé cega para muitas crenças, né, seja independente de quais sejam morais, religiosas, éticas, né, de qualquer forma, mas a polarização, seja o próprio feminismo, que eu tenho dado muito exemplo e que tem acontecido, né, muitas discussões, né, por causa de um vídeo que eu postei um pouco mais de um mês atrás,
o próprio conservadorismo, ao veganismo, movimentos radicais, sabe? Eles, toda vez que tiver muito presente o radicalismo, é muito difícil que a gente consiga encontrar unidade, a gente potencializa a separação, né? Então, o que está acontecendo no céu dentro disso tudo, né? Com esse Marte, o Marte ele entrou agora na virada do ano, ele tá na casa 8, em Touro, que é uma casa portal também. Falei que a casa 4 é casa portal de ancestralidade, a casa 8 é casa portal social, né? Então, assim, pra mim é muito forte o trígono, né? Que tá fazendo um trígono, um triângulo muito bonito entre Marte, a Lua e o fundo do céu, com a cauda, né? Então, assim, estamos sendo convidados a entrar num caminho de evolução a partir desse olhar, né, para o feminino e masculino, a partir desse olhar das polarizações. Essas polarizações eu não vejo como más, eu vejo como sendo essenciais para um processo de cura planetária que estamos vivendo. Vai acontecer ainda muito caos, né? A gente está entrando muitos movimentos estruturais, né? Principalmente agora com a entrada de Touro, a gente entrou com Urano no signo de Touro, né? Urano, ele é um signo da inovação, é um signo das grandes comunicações, das tecnologias, dos grandes transportes, das grandes modificações no sentido de inovação, e é muito que a gente está vendo, né? Esses dias atrás eu estava lendo um relatório da Singularity, né? Singularity, que é uma universidade na Califórnia, da parceria da NASA com o Google, né? Que é considerada uma das principais universidades de futurismo. Eles estudam futurismo, né? E eles preveem, né, o que vai acontecer já nos próximos anos. E dentro disso eles fizeram uma previsão para os próximos 30 anos, né? E eu estava lendo alguns meses atrás essas previsões, assim, falando assim, menos de 5 anos a gente já vai ter carros voadores, né? Coisas assim que, sei, na minha época de infância eu assistia Jetsons e parecia que ia ser assim, que a gente não ia viver isso nessa vida. E pensar que tá aí, estamos aí, estaremos vivos, né, se Deus quiser, para ver tudo isso acontecendo em poucos anos, né? Então, são muitas transformações muito rápidas acontecendo. Pensar que com a internet, de 5 para 10 anos atrás, quantas mudanças aconteceram, né? Quantas mudanças vem acontecendo e a que velocidade a informação chega até a gente cada vez mais, né? Para onde tudo isso vai parar, né? Como a gente pode olhar tudo isso que está acontecendo, né? Eu, particularmente, eu tenho uma visão, que eu acredito que a inteligência artificial, toda essa revolução digital que está acontecendo, ela está vindo em função, né, desse Urano, dessa entrada em Urano, inclusive, de Urano em Touro, né, para dar suporte para esse grande processo que está na iminência de explodir, que é a revolução da consciência, sabe? A gente está vendo um movimento social que acontecendo, tanto de pessoas buscando cada vez mais caminhos ligados à espiritualidade, à consciência, ao autoconhecimento. Eu vejo o autoconhecimento como espiritualidade também, independente de chamar como de espiritualidade ou não. Tudo que leva o ser humano, tudo que nos leva para olhar para dentro, tudo que nos leva para uma conexão com a nossa essência, com o nosso coração, para mim é espiritualidade, sabe? E dentro desse processo que a gente está vendo de polarizações cada vez mais intensas, o que a polarização faz? Todo o processo de criar uma terceira energia, né, de criar transformação, que é o caminho da evolução, o caminho
de um próximo nível de consciência é um caminho que ele não é mais ligado à dualidade. Uma oitava maior de consciência, né, quando a gente vai para a quarta dimensão de consciência, a dualidade ela passa a não existir. A gente consegue começar a experienciar a unidade. E esse experienciar a unidade, ele não acontece na mente. Não é um processo mental e cognitivo. A experiência da unidade, ela acontece no presente, no aqui e agora. É uma experiência que ela acontece no corpo. E é a partir do corpo que a gente processa essa experiência de unidade. Então, assim, tem gente que já veio me perguntar, será que como que eu sei se eu tô em terceira dimensão de consciência, se eu tô em quarta dimensão de consciência, né? A quarta dimensão de consciência, a pessoa já experienciou a unidade por algum processo normalmente que acontece muitas vezes acontece através de um êxtase. As ferramentas muito comuns de processos de expansão de consciência, né, o que a gente chama de expansão de consciência que leva para um próximo nível de consciência, meditação, pessoas, atletas que fazem esportes muito intensos, né? A gente conversa com esses atletas que passam horas e horas treinando e relatam experiências de transe, né? De transe mesmo, é uma experiência que a pessoa vai para um estado alterado de consciência e ela experiencia no corpo essa experiência de unidade, né? Através da sexualidade, né? Através dessa sexualidade de forma consciente, gente. Isso é uma outra coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A gente tá vendo um movimento muito forte acontecer em torno da sexualidade. É uma questão muito geracional que tá acontecendo, que é de uma geração que nasceu com Plutão em Escorpião, que tá questionando muitas coisas relacionadas à sexualidade, aos relacionamentos, que eu vou jogar mais pra frente, mas que tá acontecendo esse movimento. Mas quando eu falo de transformação da consciência através da sexualidade, é com consciência, gente, sabe? É um processo, porque tem muita gente buscando experienciar diferentes formas de sexualidade, que também tá tudo bem, não é sobre bem e mal. Mas assim, cada um nos seus caminhos, né? Que cada um, a gente sempre acredita que independente do caminho, é o caminho de evolução de cada um, mas que as pessoas possam trazer consciência para esses processos, né? Assim, não simplesmente se jogar nas experiências sem olhar o que aquilo tudo está significando, né? Então, assim, as experiências de meditação, de atividades intensas, atividades físicas intensas, danças muito intensas, sexualidade, plantas enteógenas, né, substâncias enteógenas, todos esses itens que eu falei agora são ferramentas que ajudam, que apoiam no processo de expansão de consciência. Cada um tem a sua, não existe regra, ninguém precisa de nada, mas são ferramentas. Tem gente que simplesmente de sentar na natureza e contemplar a natureza já entra em estados alterados de consciência que conseguem ter essas experiências de unidade, né? E aí o que acontece na quarta dimensão? A quarta dimensão é uma dimensão que normalmente ela não se sustenta o tempo inteiro. As pessoas que já passaram pela quarta dimensão, elas voltam e oscilam. A quarta dimensão a gente consegue permanecer 100% do tempo quando a gente consegue viver no presente, viver na presença, viver na atenção plena. A única forma de viver em quarta dimensão de consciência experienciando essa unidade o tempo inteiro, é vivendo na presença, o que ainda na nossa sociedade ainda não, essa energia ela não está ancorada completamente no planeta Terra. Então a gente consegue ir, experiencia através de experiência, seja de meditação, de N experiências, a gente experiencia essas experiências de quarta dimensão de consciência e acaba voltando. Principalmente quando a gente mora às vezes em grandes centros urbanos, né, muito movimento, muitas distrações o tempo inteiro em volta. Se a gente não está com foco na nossa presença, no nosso coração, é muito fácil distrair, né? Rede social,
tudo que nos coloca para fora de nós mesmos, para fora do nosso coração, leva a gente a voltar para a terceira dimensão de consciência. Então a quarta dimensão, ela realmente existe, ela exige um exercício constante de atenção plena, um exercício constante de conexão com o próprio corpo, né? E a atenção plena, ela é de dentro, ela não é fora, né? Eu tô em constante conexão com o meu corpo. E aí, voltando para a astrologia, a gente está em ano de Marte, né? O que eu falei sobre Marte no começo da live? Marte está ligado ao corpo físico, ao regente de Áries, é o primeiro signo do zodíaco, é quando a gente encarna e entra na matéria, né? Então, esse ano é um ano que a gente tem uma possibilidade enorme de vir com mais intensidade para essa nossa experiência de presença. A gente tá com o céu apoiando no sentido de a Lua tá em Virgem na casa 12 com um aspecto muito bonito com Marte, tá? Que ela vai favorecer para que a gente entre em contato cada vez mais com o nosso estado de presença, a observação das nossas emoções, a observação dos nossos sentimentos, sem reagir, mas observar como a gente está sentindo no nosso corpo, como estão as nossas emoções no nosso corpo, se eu posso respirar, se eu posso entrar em contato com a minha respiração e sentir o que eu tô sentindo no meu corpo, e dizer o que eu tô sentindo no meu corpo, dizer pra mim mesma, eu tô com o coração acelerado, eu tô com a mão quente, eu tô sentindo frio, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo alegria. A gente passa às vezes um dia inteiro, às vezes a gente passa dias, meses, anos, pessoas que passam anos sem entrar em contato com o que estão sentindo, né? E sentindo no corpo, né? Não é o que eu acho que eu tô sentindo, não é o que eu tô pensando. Tem muita gente que confunde o que eu tô pensando com o que eu tô sentindo, né? Então, esse ano é um ano muito propício para que a gente possa estar colocando a intenção de estarmos conectados cada vez mais com esse estado de atenção plena, esse estado de presença. É um ano que está abrindo o portal para uma quarta dimensão de consciência, tá? Portais estão se abrindo para que a gente possa cada vez mais estar ancorados numa dimensão cada vez mais superior de consciência. E isso também convida a olharmos para nossa ancestralidade, né? Com esse fundo do céu na casa 4, né? Com cauda do dragão, com Plutão, com Saturno, convida a olhar para as sombras, convida a olhar para as dificuldades, para o que ficou obscuro, o que tem na nossa vida, o que tem na nossa ancestralidade, o que tem, talvez até em vidas passadas, para quem também acredita e gosta de entrar em vidas passadas, né? O que tem, o que ficou no passado que a gente pode agora aproveitar nesse ano, nessa vida, trazer para a presença, para o presente, para o aqui e agora, olhar para isso, transmutar e daqui começar a viver e ir escolher conscientemente, co-criar conscientemente uma nova realidade, de novas ondas de consciência, que é a possibilidade que a gente está tendo, né? Com esse ano, com essa entrada de ano, né? Junto com isso, a gente está com a cabeça do dragão, né? A cabeça do dragão, ela faz um alinhamento com a cauda do dragão, né? São nó do sul e nó do norte. Esses dois pontos no céu, eles estão ligados à lua. Eles são pontos kármicos muito fortes. E a cabeça do dragão é a nossa direção. É a direção de onde a gente está indo. Ela está dando a direção desse ano, né? Então a cauda é o que a gente está trazendo para trabalhar, o que a gente está trazendo de bagagem. E a cabeça é a direção para onde estamos indo, né? E a cabeça do dragão, ela tá na casa 10, que tá em Câncer, na casa 10 em Câncer, muito próximo também ao meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa, né? No zodíaco, né?
e está em Câncer, que mais uma vez é o regente daquela casa 4 que está abarrotada lá no fundo do céu, né? E então, mais uma vez, ele só confirma que a gente está tendo a possibilidade do nosso caminho de evolução de olhar para essa linha de ancestralidade, né? Ligado inclusive também a uma energia patriarcal, né? Uma energia patriarcal de uma sociedade patriarcal, né? Que a gente vem recriando ao longo desses últimos séculos e séculos, para quem sabe a gente ter a possibilidade, através desses novos saltos quânticos de consciência, co-criar uma nova realidade, uma realidade mais conectada com Câncer. O que é Câncer? Câncer é família, né? Família é... Eu tenho desenvolvido um trabalho que eu já escrevi algumas vezes para quem acompanha alguns dos meus posts, né? E eu já escrevi que, assim, o pilar principal de tudo que eu tô fazendo, né? Que assim, eu me considero, assim, acima de qualquer coisa, ativista, porque tudo que eu tô fazendo aqui é para, de alguma forma, poder gerar algum tipo de transformação na nossa sociedade. Sabe, eu larguei tudo na minha vida pessoal, para me dedicar mesmo a esse serviço de quem sabe, né, através de estudo da Matrix, hackeando o sistema, entendendo o ser humano, entendendo as energias, como a gente pode transformar isso, né? E dentro disso tudo, o que eu estou entendendo, assim, o que eu entendo é que a gente tem uma grande possibilidade de transformar a nossa sociedade de um sistema patriarcal que não é para um sistema também matriarcal, né? Ou matrifocal, como eu ouço às vezes muita gente falando. Eu acredito muito na força feminina, eu acho que é uma energia que está entrando lindamente no planeta, né? Mas eu acredito numa nova sociedade, muito baseada no estudo do meu mestre, que é o Cláudio Naranjo, muito baseada, inspirada no que ele já estuda e no que ele fala, que ele traz muito o conceito de um novo paradigma, um paradigma triunitário, né? Que é um paradigma de abraço a 3 energias, a 3 forças. Não é sobre feminino e masculino. Então, quando a gente fala em evolução, quando a gente fala num novo nível de consciência, que não é mais sobre dualidade. Feminino e masculino ainda está em dualidade. Precisa de fricção para gerar um terceiro elemento para evolução. A evolução exige fricção. Então, o que é esse terceiro elemento? É a energia da criança, do filho. O feminino e o masculino, em fricção, cria-se a unificação, a integração para criar uma terceira energia, que é o filho. É o que muitas tradições ancestrais, e que a Igreja Católica também usou, e o que se chama de a Sagrada Família, né? A Sagrada Família. A Sagrada Família, ela está dentro de cada um de nós. Todos nós temos essas 3 energias dentro de nós. A energia da criança interior, a energia do feminino interior, também ligado à mãe interior, o feminino e a mãe interior é a mesma coisa, é a mesma energia, e a energia do pai interno, ou do masculino interno, que também são as mesmas energias, né? E eu vou aprofundar isso tudo numa outra live, numa outra aula sobre isso, mas eu só quero dar uma leve abordagem nisso, só para vocês entenderem. Essas 3 energias, elas estão ligadas no nosso sistema, né, no nosso corpo. Nós somos humanos, nós temos 3 cérebros, nós somos humanos tricerebrais, né, trazendo um pouquinho, uma pitadinha de neurociência aqui para nossa conversa. Nós temos 3 cérebros, né? A gente tá cresceu, pelo menos a minha geração cresceu acostumado a ouvir muito falar do neocórtex, né? Usamos 5, 10% da nossa capacidade cerebral, né? Mas a gente tem 3 cérebros. A gente tem o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex. A gente vive numa sociedade
predominantemente que estimula e que valoriza o neocórtex. Desde pequenininha, quando uma criança vai para a escola, a criança está na maior parte do tempo sendo desenvolvida a partir do estímulo do neocórtex, sendo que o neocórtex é o último cérebro que é desenvolvido no ser humano. Ele acaba de se desenvolver mesmo por volta dos 21 anos de idade. A criança nasce com o cérebro reptiliano, um bebezinho nasce, e límbico. E ainda o límbico ainda está se desenvolvendo. O reptiliano é o primeiro cérebro a se desenvolver, que é o cérebro que a gente herdou dos répteis, por isso esse nome cérebro reptiliano. É o mesmo cérebro que a gente herdou dos répteis. E esse cérebro, ele está ligado aos nossos sentidos, ao nosso centro instintivo motor. O que esse centro instintivo motor cuida? Ele cuida do nosso movimento no corpo, do nosso corpo, cuida inclusive da nossa sexualidade. A nossa sexualidade e todo nosso desenvolvimento do corpo está ligado muito a esse cérebro, a nossa consciência corporal, ao nosso sentir o corpo. E isso muito é reprimido e bloqueado na criança desde que ela nasce. A gente vive em uma sociedade que infelizmente é muito bloqueado. Depois vem o cérebro límbico. O cérebro reptiliano, ele está relacionado à energia da criança. É o primeiro cérebro, né? Está relacionado a esses dois chakras, os nossos primeiros chakras. Para quem estuda um pouquinho yoga, está muito relacionado aos nossos primeiros chakras básicos, né? Tá às nossas emoções, aos nossos instintos mais reprimidos, né? Então a energia da criança interior. Depois vem o cérebro límbico. O cérebro límbico, ele cuida dos nossos sentimentos e das nossas emoções. O cérebro límbico está relacionado à energia do feminino, está relacionado à energia da mãe, né? Ele já está ligado aos nosso terceiro e nosso quarto chakra, né? Para quem gosta de yoga, a esses dois chakras aqui, relacionado à energia do feminino. O que também acontece na nossa sociedade? É reprimido, não é desenvolvido. Hoje em dia que a gente está começando assim a ouvir falar mais de inteligência emocional, né, para criança, mas ainda assim, a maior parte de nós viemos de uma geração que ainda não se falava sobre isso. Quantas vezes a gente vê uma criança chorando, para de chorar, você vai ficar de castigo. A criança, ela não tem a consciência que ela tem que parar de chorar, ela tá chorando e ela tá vivendo aquilo. Ou mesma coisa quando a criança tá vivendo um momento de prazer. Ela tem que, consciência que a criança, quando ela tá vivendo algo prazeroso, pra ela é aquilo momento, é aqui agora. E às vezes um adulto, quando vê uma criança numa situação, acha que a criança, principalmente quando um adulto tem questões sexuais reprimidas, o adulto às vezes vê uma criança, às vezes se tocando, que eles não tem nada de erótico, simplesmente a criança conhecendo o corpo, e o adulto reprime. E essa criança, depois que cresce, ela fica uma criança que de algum ponto ela já tá com trauma ali, né? Então, quanto a nossa sociedade tá, assim, quanto tá desequilibrado essas energias, né, ligadas aos nossos instintos, às nossas emoções mais primitivas, quanto tudo isso está reprimido, né? Então, assim, temos esse segundo cérebro, o cérebro límbico, energia da mãe. Terceiro cérebro, que é o cérebro mais novo, que até então a ciência considerou como sendo o cérebro, super cérebro mais desenvolvido, somos humanos desenvolvidos por causa desse cérebro, né? Como se os outros não tivessem sua importância. Que é o neocórtex, que ele está relacionado à energia do masculino, à energia do pai, né? E aí o que acontece? Aí quando eu falo que, gente, o problema da nossa sociedade não está nos homens, né? Ao contrário de o que muitas feministas têm me mandado mensagem me xingando um vídeo que eu postei na maior das boas intenções, que não desvaloriza e desmerece de forma alguma todo o sofrimento que as mulheres sim já passaram na nossa sociedade, mas que algumas mulheres veem um vídeo como se aquilo fosse um absurdo, falar que os homens também são vítimas de um sistema patriarcal. E eu continuo dizendo, e vou continuar dizendo, os homens também são vítimas de um sistema patriarcal, porque não são os homens o problema. A gente vive numa sociedade de mente patriarcal. Mente patriarcal.
neocórtex desequilibrado. A sociedade, fomos criados numa sociedade propositalmente desenvolvida para criar seres humanos que obedecem. O neocórtex hiperdesenvolvido, ele cria seres humanos que obedecem quando reprime os outros cérebros. A gente esquece da nossa natureza, a gente esquece da nossa essência. Um ser humano pleno, para um ser humano viver saudável, viver em plenitude, viver conectado com a inteligência superior, precisa do reequilíbrio desses 3 centros. Centro instintivo motor, ligado à criança, centro emocional, ligado à mãe, ao feminino, e o centro intelectual, admirativo, cognitivo, mental, ligado ao pai. O problema é que o desequilíbrio do neocórtex que criou e que sustenta a sociedade patriarcal que a gente vive. Enquanto a gente não cuidar da sociedade de forma integral, para que a gente crie crianças e para que a gente desenvolva seres humanos com equilíbrio nesses 3 cérebros, com equilíbrio dessas 3 energias, que é o que leva à conexão com a espiritualidade máxima, que é o que leva ao desenvolvimento do que a gente vai ouvir cada vez falar mais, ainda está se falando pouco no Brasil, fora do Brasil a gente já está ouvindo falar muito, que é a inteligência espiritual. Inteligência espiritual é a 4ª inteligência, tá? A gente está ouvindo falar pouco no Brasil, tá? Mas a inteligência espiritual exige o reequilíbrio desses 3 cérebros. E o reequilíbrio desses 3 cérebros leva o ser humano ao equilíbrio, um ser humano pleno, que vive em plenitude, com uma inteligência espiritual desenvolvida. Esse ser humano, ele quer o bem da humanidade. Esse ser humano jamais vai lutar contra algo que não seja bom pro todo. Então o que a gente precisa, gente? A gente precisa disso, a gente precisa desenvolver uma sociedade reequilibrada e olhar para essas energias, sabe? Então, assim, o que está acontecendo? A gente está entrando num ano de Marte que está abrindo um portal para a gente reconectar com essas energias instintivas, reconectar com a sexualidade de forma consciente, reconectar com o nosso corpo de forma consciente, sabe? Isso daí é o portal que está se abrindo, sabe? Para essa possibilidade. E aí, junto com isso, o que está acontecendo? Voltando para Urano. Urano está entrando em Touro, né? Quer dizer, entrou em Touro já, né? Urano está em Touro. Entrou, tá no grau 0 de Touro. Então, como eu falei, para quem não conhece um pouco de astrologia, eu vou explicar rapidamente. Urano, ele é o regente de Aquário. Aquário é o signo das inovações, né? Das grandes comunicações, dos grandes transportes, vamos falar carros aéreos. É aquariano, é tudo que a gente está vendo que já está escrito que a gente vai viver para os próximos anos, e a gente já sabe que estão sendo fabricados carros aéreos. Então, assim, a comunicação, a internet é aquariana. Então, tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo é essa energia aquariana, né? Que fala-se tanto da entrada da era de peixes para a era de aquário. A gente ainda não entrou na era de aquário, tá? Falta alguns anos, mas assim, já estamos na iminência, estamos nos raios de luz da era de aquário. Então já estamos vivendo as ondas, as energias da era de aquário. Mas Urano entrando em Touro, o que ele faz? Urano, ele é o rebelde. Urano, ele chega falando o que é arcaico não funciona mais. Vamos inovar. Ele convida a inovação. Ele convida a transformação através da inovação. Tudo que é velho, eu não quero. Urano vem dizer isso. E Touro, ele é o signo que gosta de tradições. É o signo que gosta das estruturas ali nos lugarzinhos delas, coisinhas formatadas, coisas tradicionais, coisas conhecidas. Então, o que acontece? Urano está entrando em Touro. São energias que a gente já percebe que elas são energias que não são compatíveis. Urano vem fazer o quê? Ele vem dizer, tudo que é estrutura arcaica, eu vou destruir. Urano vem dizer isso. A gente não sabe o que vai acontecer.
né? Tem muita gente que fala touro como só estruturas financeiras e econômicas. Eu não acredito como sendo só estruturas financeiras e econômicas. Eu acredito como sendo toda e qualquer estrutura arcaica, né? O Urano, ele vem transformar. E aí, quando a gente fala de estrutura arcaica, o que a gente pode olhar? A gente pode olhar do sistema financeiro. A gente sabe que cedo ou tarde nosso sistema financeiro vai ruir, não é à toa que vieram nesses últimos anos moedas digitais, blockchain, né? E o sistema bancário vai ruir. Cedo ou tarde, eu acredito que em menos de 5 anos a gente vai ver grandes transformações, a gente não sabe para onde está indo, mas vai ruir. A energia de Urano, assim, pra quem não entende um pouquinho de astrologia, só vou trazer um pouco, um exemplo prático do que aconteceu. Urano entrou em Touro o ano passado, a primeira vez. Só que ele retrogradou. Ele retrogradou, voltou para Áries e entrou agora definitivo em Touro. A entrada de Urano em Touro ano passado, quem aqui lembra da greve dos caminhoneiros, né? Foi a entrada, foi assim, o símbolo da entrada de Urano em Touro, sabe? O que mexeu com as estruturas? Quase muita coisa parou, a gente ficou uma semana, 10 dias parado, depois de alguns dias de greve dos caminhoneiros, né? Então a energia de Urano é isso, ele traz essa balanço nas estruturas, né? Então, assim, o que eu vejo como estrutura? Além do sistema econômico e financeiro que a gente vive. Sistemas políticos. A gente vai ver inovação nos sistemas políticos nos próximos anos. Sistema educacional. A gente está vendo essas crianças novas virem agora assim com uma aversão com o sistema educacional tradicional. Essas crianças já com essa energia aquariana, elas não estão aceitando o sistema educacional quadrado, rígido da forma que é. Para quem não sabe, estão surgindo escolas, gente, assim, eu tive, inclusive, eu estava num curso ontem de comunicação não violenta, e assim, eu tô cada vez mais encantada com as alternativas que a gente está vendo de escolas para os jovens hoje em dia. É uma escola aqui no Rio para algumas crianças, e tem outras escolas no Brasil também muito parecidas e fora do Brasil também, que a criança escolhe o que vai estudar. Ela não chega numa sala de aula e vai chegar um adulto para ela e dizer agora você vai estudar matemática, agora você tem que estudar ciência, agora você tem que estudar português, agora você tem que estudar biologia. Pra quê? A criança vai falar, pra que eu vou estudar isso? Pra que me serve? Então nessas escolas as crianças estão chegando e elas entram numa comunidade de aprendizado e elas começam a entender o que elas querem aprender. E a partir de entender o que elas gostam, elas começam a pedir, eu quero aprender isso. E quando existe interesse da criança em aprender aquilo, né? Porque ninguém gosta de decorar conhecimento para não usar depois. A gente quer conhecimento para prática, né? Para prática, para criação, para criatividade. Então, quando a criança começa a ver um propósito de algo que ela quer, ela simplesmente aprende. Ela vai aprender matemática se ela precisa usar matemática. Ela vai aprender biologia se está no interesse dela, algo que ela aprenda com isso. Então é natural do ser humano isso. Então assim, estruturas, sistema educacional, gente, vai mudar. Podem escrever, podem anotar isso agora. Esse vídeo vai ficar registrado. Relacionamentos, né? É outro ponto que eu quero entrar, que eu fiquei de entrar na live de hoje. Nesse ponto de sexualidade e relacionamentos, tá surgindo mudanças nos nossos sistemas de se relacionar. Né? A gente vê que, e já em relação aos nossos pais lá atrás, aos nossos avós, né? Em que um casal casava, assinavam um papel, assinavam um contrato de que vamos ficar juntos pro resto da vida, felizes para sempre, e muitas vezes não eram e eram obrigados a ficar, e ficavam porque tinham um compromisso rígido e estrutural. Hoje em dia a gente vê que as pessoas estão aceitando cada vez menos isso. As pessoas estão muito mais preocupadas em estarem bem, estarem felizes. Se aquele relacionamento está trazendo evolução, se aquele relacionamento está trazendo algo de construtivo para ambos os lados, tudo bem. Mas a tendência é que as pessoas fiquem cada vez menos em relacionamentos que não tragam algo construtivo, agregador.
E assim, poder olhar também para os relacionamentos de forma... a gente pode às vezes passar anos com uma pessoa, ter muita evolução juntos, e depois de algum momento pode ser que aquele não seja mais o caminho, né? E tudo bem. Só que aí também a gente já é criado numa sociedade que aí a gente aprendeu as histórias dos contos de fadas, né? Cadê o príncipe encantado que vai aparecer pra princesa? E aí a gente passa a vida inteira esperando o príncipe encantado, e o príncipe encantado não é mais o príncipe encantado, e aí a gente tá sempre se decepcionando, né? Então, em todos esses movimentos do feminino que já estão vindo, né? Inclusive para crianças, livros para crianças que já não são tão mais da Cinderela ou da Bela Adormecida ou da Branca de Neve, né? Mas histórias de que somos humanos, né? E quão lindo é essa capacidade nossa de seres humanos da gente se relacionar, da gente aprender com o outro, né? Se a vida é uma escola, né? Os relacionamentos são a universidade. E é através dos relacionamentos que a gente dá os nossos saltos quânticos no nosso caminho de evolução, né? É onde normalmente também acontece fricção, né? E a fricção, ela não é só ruim. A fricção, ela também leva aos nossos saltos quânticos no nosso caminho de evolução, né? E se a gente puder olhar dessa forma, como fica mais leve a vida, né? Como fica tão mais fácil a vida, né? Então, assim, isso é uma outra estrutura, né, que Urano vem balançar, né? Junto com isso, com essa entrada de Urano em Touro, também balançando estruturas relacionadas a relacionamentos, a gente está vendo uma coisa muito importante acontecer, que o que a gente está vivendo, o que explica. Eu falei na outra live, para quem assistiu eu vou repetir, e a gente está entrando com uma geração, né? A geração que nasceu com Plutão em Escorpião, que é o signo da sexualidade, que é o signo da profundidade, é o signo que traz do oculto, o que olha, o que vai buscar, o que ninguém tá olhando, né? Então essa geração, que é a geração que começou a nascer em 83 e nasceu, se eu não me engano, até 96, quando chega no retorno de Saturno, é a geração que vai começar a ancorar na Terra, ancorar no planeta, a energia de transformação. Mas só concluindo, então, vamos lá. A gente estava falando da geração de Plutão em Escorpião, né? Essa geração é a geração que, quando completa o retorno de Saturno, ela começa a ancorar a energia que Plutão em Escorpião trouxe para o planeta. Plutão e Escorpião para o planeta, naquela geração, o que aconteceu na década de 80? Foi aquela época, assim, tava todo aquele movimento de liberdade sexual, ou também movimento feminista, as mulheres se libertando, e foi bem na época, quando Plutão entrou em Escorpião, foi na época que descobriram a AIDS. E olha só o impacto que teve isso na humanidade. Toda aquela época de liberdade sexual, né, as pessoas vivendo aquela liberdade sexual, já, tipo, não era mais aquela coisa, tem que casar pra ter sexo, né? E de repente chega aquele impacto do que foi a notícia do vírus da AIDS, né, nessa época. Então isso, assim, foi assim, traz aquela energia da morte, né, a energia das grandes transformações da sombra. Então, assim, é essa geração que está completando retorno de Saturno. Então, essa geração está estruturando essas mudanças novas na sexualidade e na forma de se relacionar, junto com a entrada de Urano em Touro, né? Então, gente, assim, é pra gente ter muita atenção, né? As próximas, o que vai acontecer nos próximos anos, o que já vem acontecido. Essa geração é a mesma geração que mais ou menos a partir de 2012, 2013, a gente viu essa geração já mais do final da geração de Plutão em Escorpião, muitos assim já questionando a questão do gênero, né? Muitos falando, eu não tenho gênero, né? Ou falando, pra mim eu gosto de pessoas, eu não necessariamente gosto de homem e de mulher, né? Então isso já é uma transformação, né, na sexualidade. Isso sem julgamento, entender que é um processo evolutivo, não é tipo, né, sobre... Assim, é muito ruim quando chega alguém querendo julgar
qualquer escolha ou qualquer forma de viver de qualquer pessoa. Desde que isso não impacte na vida do outro, por que isso tem a ver com a minha vida, né? Isso faz parte de um processo evolutivo, né, da humanidade que a gente está vivendo. E aí, uma outra coisa que eu quero falar, que eu contei na live passada, que é uma coisa muito importante e o que de uma forma tá trazendo, né, essa confirmação do que a gente está falando sobre gêneros e sobre mudança na sexualidade, em janeiro desse ano, gente, olha aqui, agora, nasceu o primeiro casal de gêmeos univitelinos. Primeiro casal de gêmeos univitelinos. Quem entende essa? Primeiro casal de gêmeos univitelinos, ou seja, um menino e uma menina. Gêmeos univitelinos, eles são iguais, eles são idênticos. Eles não, assim, não existe gêmeos univitelinos de sexos opostos. Mas nasceu. Isso é uma mutação já. É uma mutação genética já que está acontecendo. Foram gêmeos de uma mãe que engravidou de forma natural, não teve nenhum tipo de inseminação ou qualquer envolvimento da medicina. E essas crianças nasceram um menino e uma menina completamente idênticos, com 78% dos genes da mãe e 22% dos genes do pai. O que isso quer dizer? Assim, eu não sou uma super especialista em genética, eu adoro estudo neurociência, física quântica, genética é uma coisa que eu não estudo muito, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque eu quero entender melhor, até pra gente poder conversar sobre isso numas próximas lives. O que isso quer dizer? A próxima mutação, seguindo a linha dessa mesma mutação que aconteceu nessas duas crianças que nasceram gêmeos univitelinos de sexos opostos, o que é? A ciência já está dizendo que é um bebê, um ser humano, que se autofecunde, né? E aí o que a gente fala? O quanto a sexualidade humana está mudando. Isso não quer dizer que as pessoas não vão se relacionar mais, mas isso quer dizer que as pessoas não vão mais depender do outro pra ter filho, por exemplo, entendeu? E essas crianças nasceram com 78% dos genes da mãe. Isso quer dizer que está prevalecendo o gene feminino no ser humano, né? Então isso quer dizer que realmente estamos mudando de uma energia do planeta que estava saindo de uma energia masculina, o que eu chamo daquela energia que já vem lá dos Andes, que é o masculino positivo, é o masculino sagrado. Quando eu não estou falando de masculino, infelizmente a gente desequilibrou, a gente vem de um sistema patriarcal, mas o masculino sano, ele é assim, ele é divino, ele é empoderado, ele traz o reequilíbrio, ele dá sustentação pro feminino para florescer. Toda mulher, ela já nasce com o potencial de florescimento. A mulher tem um órgão em cima da cabeça, invisível, que chama matrix, esse órgão é matriz. O homem não tem esse órgão, é justamente o órgão invisível por onde entra o espírito, quando a mulher gesta uma vida, né? A mulher tem esse órgão. E a mulher, ela nasce com o potencial pleno do florescimento. E um homem com uma mulher, quando estão em equilíbrio, quando estão nessa energia de equilíbrio, o homem, ele dá sustentação, porque esse masculino sagrado, esse masculino divino, ele dá sustentação para esse florescimento. E aí essas duas energias juntas em equilíbrio, elas fazem tudo, não existe o impossível quando essas duas energias estão em equilíbrio. Então, se a gente estiver numa sociedade com essas energias em equilíbrio, quanta coisa não vai ser possível a gente realizar, né? Então, assim, para concluir, para fechar, eu acho que eu falei tudo. A última coisa que eu quero falar é sobre os movimentos feministas, assim, que vai ser rapidinho e eu tô fechando. Os movimentos do feminino. A gente tá vendo movimentos muito fortes, crescendo muito o movimento feminista. E o movimento feminista de muitas frentes. O movimento feminista, hoje em dia, não dá pra dizer que é o movimento feminista. São os feminismos, os movimentos feministas, né? Inclusive, eu escolhi não me posicionar como feminista, embora eu tenha muitas características de alguns feminismos, principalmente de um ecofeminismo, eu escolhi não me posicionar. Eu falo, eu sou do sagrado feminino, eu sou do feminino, mas eu não sou feminista. Porque eu acho que eu acho que a gente não precisa mais de rótulos. A partir de um momento que a gente considera que a gente está vivendo em unidade, não tem mais por que a gente viver com rótulos.
entendeu? E aí, dentro dessa interpretação que eu tenho, de que a gente está passando de um modelo, de uma terceira dimensão de consciência em direção a uma quarta dimensão de consciência, para esse movimento de revolução da consciência que está explodindo, na iminência de explodir, né? Mesmo o feminismo, com oposições que estão acontecendo do movimento antifeminista, tá? Que eu não tô querendo estimular nenhum dos dois lados, assim, eu tô tentando ser bem neutro, mas eu só quero trazer como conhecimento isso. Polariza e isso tá gerando fricção para criar algo. E a fricção, ela transforma. Isso é bom, isso transforma, ela leva a algo evolutivo. Mas esses movimentos, eles ainda estão, a maioria, presos numa terceira dimensão de consciência. Ela ainda é um movimento de 3D, sabe? Isso que eu acredito, tá? E já quando a gente já vai para esse movimento mais do sagrado feminino, conectado à espiritualidade, que começa por um caminho interior, não tem como a gente transformar o mundo, a gente ir pra luta fora, pra guerra, pra gente bater panela, se a gente não tá olhando pra dentro, não existe. A gente precisa ter esse equilíbrio entre dentro e fora. Mas todos os caminhos de evolução levam ao centro. Todos os caminhos de evolução levam ao centro. Qualquer polaridade, qualquer polarização, ainda mais polarização intensa, aquilo vai levar à evolução. A fricção daquilo vai levar à evolução. Mas aquilo não é o ápice da evolução. A gente tem que olhar para aquilo sabendo que aquilo vai levar, mas que ainda não é o ponto que a gente tem que chegar, né? Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu acho que eu consegui falar, bem dizer, tudo que eu queria falar hoje. Desculpa a demora pela live, que demorou um pouco mais tempo hoje, mas eu acho que foi importante, assim, eu terminar de falar isso. E aí, o que eu quero deixar, assim, de recado pra gente realmente trazer pra esse lugar, né, pra essa nossa consciência de presença, de presente, que ela começa a partir de vir pro corpo, da gente poder reconhecer e entrar em contato com os estados de presença, e poder honrar e reconhecer os caminhos do meio, sabe? Todo caminho de evolução leva para o caminho do meio. Todo e qualquer caminho de evolução leva para o caminho do meio, independente de qual seja esse caminho. Lembrem disso. Acho que é o último recado que eu quero deixar para hoje. Agradecer mais uma vez imensamente todo mundo que esteve presente. Assim, eu tô assim, no meu propósito, eu tô no meu Dharma. Assim, a Parashakti, ela é pra se transformar numa plataforma. Ela é uma startup de cocriação de novas realidades. Acabou que foi sem querer que ela virou o canal, mas ela tá no processo de virar uma plataforma. Eu vim revolucionar. Eu quero estar cheia, cercada de pessoas que também querem revolucionar comigo, porque eu sei que a gente está cheio de pessoas que querem mudar o sistema. A gente sabe que do jeito que tá não serve mais, sabe? Eu preciso muito de uma rede de apoio para isso, sabe? Porque esse último mês eu vi o quanto difícil ainda, o quanto está sendo difícil, muitas pessoas não compreenderem esse discurso sobre trazer o acolhimento ao masculino também, né? Tem muita dor ainda no feminino, no feminismo, que não entende a necessidade da gente trazer para a união, para a unidade, essa consciência de que o feminino e o masculino são vítimas e algozes de um sistema de mente patriarcal. Então, assim, só pedir do fundo do meu coração, para quem faz sentido isso, tamo junto, sabe? Eu tô agora nesse processo de criar essa rede de apoio para que a gente possa realmente desenvolver esses discursos, levar cada vez mais para comunidades, levar cada vez mais para mais pessoas, né? Eu tive afastada há muito tempo de redes sociais, eu sempre estive trabalhando muito com a espiritualidade, e por muito tempo eu achei que eram caminhos que não estavam, de alguma forma, se comunicando. E do ano passado para cá eu vi a necessidade de trazer para a comunicação, de trazer para as redes esses assuntos, sabe? Porque é só assim que a gente transforma, né? Então é isso, minha gente. Muito grata. Uma ótima semana para todos vocês. Um feliz ano novo, de novo, né? Já uns dias atrasado, mas que esse ano seja um ano incrível
E tamo juntos, eu vou estar trazendo cada vez mais esses assuntos. Eu acho que eu vou tentar manter minha live no domingo, que eu acho que domingo acaba sendo um dia mais fácil pra muita gente. Então, encerrando essa live assim, num namastê, deixando meu muito obrigada. Quem puder, assim, lembra de trazer aquelas 3 inspirações bem profundas assim pro centro do peito, pro abdômen. E lembrar do que vocês são gratos e começar a semana com gratidão, né? Lembrar o que vocês são gratos na vida de vocês, que vocês possam carregar para a semana inteira esse sentimento de gratidão, porque o sentimento de gratidão ele gera novas energias, novas conexões neurais no nosso corpo, para a gente estar conectando com energias de frequências superiores. É isso, minha gente. Namastê, meus amores. Obrigada. Beijo grande.